Boa noite. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia. Mas o Mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva a sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá, disse o nosso Mestre Jesus. Olhe para o alto e veja como reluz aquela estrela. Veja o sol brilhar, as cores se abrindo, uma criança sorrindo, os pássaros a cantar. Vem me dê a mão, caminhemos juntos sem medo, o Evangelho é nossa luz, o lume que conduz o caminho a seguir. Unamos os corações e juntos vamos ver um mundo novo crescer para aqueles que sabem ter a esperança do cristão. A esperança de um cristão. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que ele ajudará. Veja como é lindo
cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso pão. Ser fundo, mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ser alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que brilhou e amar como ele amou. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, vergonho que eu leve o amor, ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meu anjo, meu bom amigo, a quem Jesus me confiou, deixe-me ficar contigo, fica comigo onde vou. Vamos brincar, anjo bom, você de lá e eu de cá, você se esconde e eu fico logo a te procurar. Fecho os olhos e te encontro dentro do meu coração. Todo carinho te dou em forma de uma canção. Meu anjo, meu bom amigo, a quem Jesus me confiou, deixe-me ficar contigo, fica comigo onde vou. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão.
prece, nossa oração. E agora, com os corações envolvidos em vibrações de amor, vamos pensar em Jesus, rogando a Ele que esteja em cada lar, em cada ambiente em que nos encontramos, levando muita luz, muito amor. Que a Tua palavra, Jesus, que ouviremos através da palestrante nessa noite, que os Teus ensinamentos possam, Mestre, falar aos nossos corações. Esteja, Senhor Jesus, sempre ao nosso lado, em nossa caminhada, para que nos sintamos sempre amparados por Ti, por Teu imenso amor. Envolva-nos, Mestre, em muita luz. Auxilia-nos em todos os momentos e fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações em muito amor, em muita alegria. Que bom podermos estarmos reunidos mais uma vez para ouvirmos, para aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, desse Evangelho de amor. Para a noite de hoje, quem estará conosco é a nossa irmã Márcia Miranda, lá da Casa do Caminho, de Sobradinho 2. E ela preparou para nós o capítulo 10, o item 9, o argueiro e a trave no olho. Então, após essa conversa fraterna, não se esqueçam que nós teremos o passe virtual e a fluidificação das águas. Aproveitem bem esses ensinamentos, fiquem com Deus e boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal do Bezerra de Menezes, um abraço a todos, um abraço fraterno e a todos que nos assistem nesta noite. Nesse tempo que passamos agora, que foi esse momento e esse tempo de festas, a gente interagiu com muita gente. Encontramos com parentes que há tempos não víamos, mandamos mensagens e recebemos muitas mensagens de pessoas com quem nós às vezes não tínhamos tanto contato, mas que nesse momento nós nos encontramos ou nós nos vemos. Enfim, nós nos deparamos com uma quantidade muito grande de gente ao nosso redor e às vezes a gente fica até com vontade, ufa, cansei, queria ficar sozinho. Mas será que estar junto das outras pessoas, estar próximo dos outros é uma coisa importante? Há um capítulo do Livro dos Espíritos que trata da lei de sociedade, das leis morais, e há um dos itens que se chama lei de sociedade. Nesse capítulo, na pergunta 767, pergunta Kardec aos espíritos: a vida social é natural? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação, ou seja, tem um sentido. Então, se nós estamos juntos de todas as outras pessoas, se nós estamos próximos, tem uma razão para isso acontecer, para nós nos relacionarmos, para nós nos tocarmos, para nós nos observarmos. Tudo isso tem um sentido, tem uma razão de si. Mas será que essas relações têm sido tão boas? Será que nós temos conseguido aproveitar essa convivência que nós temos? E parece que não. Há muito tempo, Chico Xavier já traz inúmeras mensagens da espiritualidade, dizendo que a gente cuida, mas
mais da vida dos outros do que da nossa própria. Jesus, de alguma forma, já disse isso também. Todos eles disseram de uma forma muito mais elegante, mas disseram. A pergunta está em Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu olho? O argueiro, gente, é um cisco, uma palhinha, alguma coisa minúscula que muitas vezes está no olho da outra pessoa. Mas a gente observa esse argueiro, mas a gente não observa que a gente tem uma trave imensa. A gente quer exatamente cuidar da vida da outra pessoa. E é uma mensagem bastante interessante no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia também do Chico Xavier, que se chama Observemos Amando, em que ele começa dizendo que muitas vezes a gente tem o hábito de fixar as inibições alheias, com absoluto esquecimento das nossas. Então a gente presta atenção nos defeitos e nas coisas dos outros, mas nos esquecemos das nossas dificuldades e dos nossos erros próprios. E ele continua: exageramos as prováveis fraquezas do próximo. Então, às vezes, nem é uma fraqueza, que é algo que nós imaginamos que o outro tem. Prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento dos nossos irmãos. Então, a gente observa o outro e a gente está sendo severo, a gente está sendo ríspido em todos os erros que o outro esteja cometendo, né? Então, essa pergunta de Jesus traz para a gente a necessidade, a observação da necessidade que a gente tem de educação própria. A gente precisa necessariamente se educar nessas relações. E a gente volta a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Agora é a 767, anterior a 766, que ele diz o seguinte: o homem, a pergunta é, o homem ao buscar a sociedade obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Então, tem alguma utilidade? Tem alguma utilidade individual somente ou há um benefício geral, né? Então, os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades, precisa do contato de outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se extiona. Então, a gente fica sozinho, a gente esquece das gentilezas, das amenidades, do cuidado que a gente precisa ter com a outra pessoa. Só na convivência a gente consegue cultivar essas coisas. Então, para que a gente evolua, para que a gente cresça, a gente precisa da convivência com o outro, a gente precisa das faculdades, das coisas que o outro pode nos oferecer. E a lição do livro Palavras de Vida Eterna, que comentávamos há pouco, continua da seguinte forma: a benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele, para o Cristo, surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Olha só, gente, quando a gente fica sabendo da vida de Maria de Magdala, assim que ela se aproximou do Cristo, ela era um espírito bastante atormentado. Ao que parece, era uma mulher de recursos, mas com muitas dificuldades pessoais, muitas dificuldades emocionais. Ao se aproximar de Jesus, se fez uma pessoa nova, acompanhava as lições de Jesus junto da multidão,
muitas vezes junto dos seus discípulos mais próximos, via ali, contribuía financeiramente, pelo que a gente consegue aprender de uma das lições contidas no Novo Testamento, que diz que Maria de Magdala, Joana de Cusa e Susana contribuíam, cuidavam dos bens dos apóstolos, então de alguma forma ela devia contribuir também financeiramente. E depois, no momento da ressurreição, a gente observa que foi Maria de Magdala a pessoa que trouxe aos apóstolos a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus não estava mais no túmulo, e que trouxe para eles a alegria deste momento. Então, Jesus reservou para ela essa lição. Depois ele vem falando de Simão Pedro, essa lição nos traz, de Zaqueu, inicialmente de Zaqueu. Ele vem falando que o Zaqueu, que como nós sabemos era um usurário, ele de alguma forma ele administrava a sua fortuna com muitas coisas para si, trazendo para si, cuidando somente de si. Quando em determinado momento ele soube que Jesus ia passar pela sua região, o que ele fez? Ele subiu numa árvore, e é isso que os evangelhos nos mostram, ele subiu numa árvore, e Jesus observou o esforço que Zaqueu fazia para vê-lo, pediu que Zaqueu descesse dessa árvore e falou com ele: ainda hoje irei jantar na sua casa. E Zaqueu saiu de lá todo feliz, e a partir dali ele se renovou completamente, falou que se de alguma forma ele tivesse usado a riqueza dele para o mal, ele retribuiria, ele pagaria todas as pessoas e muito mais vezes tudo aquilo que ele tinha gastado errado. Então a partir daquele momento, ele teve novas noções de progresso e de utilização da riqueza. Em seguida ele vem falando de Simão Pedro, que inicialmente era considerado uma pessoa fraca, inconstante. E a gente sabe, inclusive, que foi Simão que negou Jesus por 3 vezes. Jesus anunciou isso para ele e ele falou: não, Senhor, eu nunca o farei. E assim ele fez. Mas depois do dia do Pentecostes, passou Simão Pedro a coordenar aquele grupo de discípulos, a ser entre eles uma liderança segura. Então Jesus depositou nele, sabia do que aquela pessoa era capaz. Depois, na opinião das pessoas daquele tempo, dos primeiros apóstolos e discípulos de Jesus, a gente tem a figura de Saulo de Tarso, que era um doutor da lei, extremamente rígido, rigoroso com a lei antiga, e de alguma forma, após o encontro com Jesus confiou nele de tal maneira que compreendeu que ele iria ser o companheiro ideal, que faria a pregação aos gentios e que traria até os dias de hoje lições tão interessantes como as cartas escritas por Paulo, como os Atos dos Apóstolos, também escritos por Paulo. Então essa lição é concluída da seguinte forma: observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas da treva dos nossos olhos, para que outros nos apareçam na bênção de Deus que invariavelmente trazem consigo. Então o que a gente precisa fazer? Ter os olhos de Jesus, observar as outras pessoas com os olhos de Jesus, com a maneira como Jesus também observava as outras pessoas, porque o que é que Jesus conseguia ver? Jesus conseguia ver em cada um a semente divina, a essência, a bondade, que tantas vezes nós não conseguimos observar. Em relação a isso, nós trazemos também uma lição do livro Jesus no Lar, que é transmitida a Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. A lição se chama A Necessidade de Entendimento. Nessa lição, ele diz que um dos companheiros de Jesus trazia
uma tristeza, um abatimento muito grande. E fraternalmente, Jesus perguntou para ele o que ele tinha, né? E ele vinha explicando. Ele explicou para Jesus que ele estava fazendo a obrigação dele, que era fazer determinadas cobranças na cidade, e ele estava sendo tratado com muita grosseria. As pessoas estavam sendo muito grossas com ele. Então Jesus reuniu ali os seus discípulos, os seus apóstolos, e começou a contar para ele uma história. Havia um homem que era um explicador das leis de Jó. Esse homem, que era um homem muito correto, formou na sinagoga uma escola de sabedoria que ensinava muito a compreensão e a bondade. Um dos seus aprendizes estava chegando, era uma pessoa muito irrequieta, e chegava e reclamava muitíssimo das outras pessoas que eram ingratas, que eram muito ignorantes, eram muito indelicadas, muito grosseiras com ele. Ele resolveu dar-lhe uma lição. Chamou essa pessoa para ir com ele pedir doações para o templo. Saíram então em praça pública para pedir donativos para o templo de Jerusalém. E se encontraram com um homem. A maioria das pessoas para quem eles pediam esmola ou davam ou negavam com bastante indiferença. Mas algumas pessoas chamaram a atenção. Eles se encontraram com um homem que foi extremamente grosseiro, foi áspero, respondeu à rogativa deles com muita zombaria, com muita aspereza. E eles resolveram então seguir esse homem. Pouco adiante, esse homem caiu ao chão com cólicas mortais. Foi atendido e acompanhado por algumas pessoas. Em seguida, se encontraram com outro homem também, que nem se dignou a olhar para ele, para responder à súplica, ao pedido que eles estavam fazendo, mas somente olhou para eles com um olhar rancoroso e duro e seguiu seu caminho. Eles seguiram esse homem e chegaram então a uma casa em que havia uma quantidade grande de pessoas chorosas à porta. E esse homem se uniu em choro com essas pessoas também. Souberam esses dois então que lá dentro estava sendo velada a filha desse homem que tinha sido com eles tão duro e tão indiferente. Prosseguiram seu caminho e se encontraram então com um homem que falou com ele muitos palavrões horríveis, e os ameaçou, e eles tiveram de andar até mais rápido. Procurando saber quem era aquele homem, descobriram então que era um louco, bastante conhecido por aquelas pessoas que estavam à sua volta. Se encontraram com outras pessoas no peditório de esmola, e se encontraram com um outro homem que os ameaçou inclusive com pedras, que prometeu a eles prisão, e eles se afastaram deles e souberam depois que esse homem era um homem que já havia sido muito rico, mas faliu e tinha se transformado em um escravo. Então esse explicador das lições de Jó, junto com seu discípulo, disse: você está vendo? Nunca mais se queixe daqueles que apresentam expressões de revolta. Olha só, desses que nós encontramos. O primeiro homem era um enfermo, estava doente. O segundo tinha uma morte dentro de casa. O terceiro era um louco. E o quarto era um homem que tinha ido à falência. Então, na maioria das vezes, quem nos recebe de mau humor permanece numa estrada muito mais escura do que a estrada em que nós nos encontramos. E Jesus, completando o ensinamento, diz que quando encontrarmos pessoas que são portadoras de aflição, tenhamos piedade dessas pessoas. Tenhamos piedade e auxiliemos essas pessoas a reconquistarem
a tranquilidade, né? A paz íntima que muitas vezes elas estão precisando. E ele dá 2 exemplos muito interessantes. O touro, ele guarda os chifres, ele tem chifres porque ele não tem asas. Se ele tivesse asas, a qualquer momento em que ele se sentisse em perigo, ele simplesmente voaria, né? Ou muitas vezes a gente reclama de uma ovelha, do balido da ovelha, que bale alto, e a gente não observa que tantas vezes essa ovelha está sendo levada para o matadouro. Nesse capítulo 10, no item 9 do Evangelho, o argueiro e a trave, o que Kardec nos traz? Que lição é que nós recebemos desse trecho? Ele diz que muitas vezes o que nós deveríamos fazer era ficarmos na frente do espelho, sairmos de nós mesmos e observássemos muitas vezes a cada um de nós. Será que nós aprovaríamos, se fosse outro, com outros olhares, as ações que nós tomamos? Será que nós aprovaríamos o jeito que nós agimos? Provavelmente não. Se nós olhássemos para cada um de nós com o mesmo olhar que nós olhamos para o outro, com tanta severidade, nós provavelmente não teríamos a mesma paciência que nós temos, não é? E o que caracteriza essa nossa maneira de ser? Segundo esse ensinamento, é o nosso orgulho, porque nós queremos parecer para o outro que nós somos muito melhores do que nós realmente somos. Nós queremos mostrar qualidades que nós não temos. Nós queremos mostrar um jeito de ser que nós não somos. Por isso, nós diminuímos muitas vezes as outras pessoas para a gente escondê-las, para que a gente eclipse essas qualidades e a gente faça destacar as nossas. Mas muitas vezes, quando nós agimos dessa forma, nós não nos mostramos para as outras pessoas, nós não conseguimos mostrar as qualidades que nós temos. Então, neste início de ano, neste momento em que nós começamos uma nova fase, nós convidamos a todos para que nós coloquemos no nosso olhar, o olhar de Jesus. Que nós iniciemos este ano de uma maneira diferente, observando o outro com um olhar muito mais carinhoso, com um olhar muito mais terno, com um olhar muito mais doce do que esse que nós apresentamos, vendo a essência divina em cada um. Que possamos, a partir de agora, observar esses que estão à nossa volta, como se fosse a primeira vez que os víssemos. Vendo cada um com o olhar de Jesus, da maneira que Jesus veria. Que qualidade será? Jesus descobriria nestes que estão à nossa volta. Vamos pensar? Que Jesus nos ilumine a mente e os corações para que nos façamos mais doces a cada dia deste ano. Uma boa noite a todos. Então, meus queridos irmãos, vamos agora nos prepararmos para recebermos o passe virtual, que possamos cada um de nós nos colocarmos no melhor lugar dos nossos lares, um lugar tranquilo, sem interferências exteriores, que possamos, irmãos, acalmar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, tendo a certeza que Jesus, que os nossos amigos benfeitores espirituais estão conosco, nos auxiliando neste momento.
Rogamos a Ti, Mestre Jesus, para que neste momento cada irmãozinho que está conosco, ligado em pensamento, possam ter suas energias renovadas, transformadas. Primeiramente, Mestre querido, Te pedimos, Senhor, para que a Tua equipe espiritual faça uma limpeza no campo físico, no campo espiritual dos irmãos. Retire, Mestre querido, toda e qualquer energia negativa, deletéria, que esteja comprometendo o desenvolvimento espiritual dos irmãos, que esteja ocasionando os desânimos, as dores físicas, as doenças. Mestre Jesus, igualmente faça uma limpeza, Senhor, no lar dos irmãos, em todos os cômodos de suas casas, que essas energias deletérias possam ser diluídas. Amado Mestre querido, permita, Senhor, que os irmãos neste momento possam sentir a fluidez do pensamento, possam sentir os corações mais tranquilos, serenos. Que os nossos irmãozinhos neste momento, Mestre, possam receber uma chuva de luz, que essa luz possa invadir cada cantinho do corpo físico e espiritual, que foi limpo, preparado, possa renovar a todos com energias boas, possa reabastecer a todos com fluidos salutares, edificantes, benfazejos, que o lar dos irmãos, as suas famílias, possam igualmente receber esses benefícios de renovação, de amor. Amado Mestre Jesus, da mesma forma te pedimos, Senhor, que envolva todos os nossos irmãos e irmãs moradores do Lar dos Velhinhos, que cada idoso que ali mora, que cada trabalhador que ali desempenha suas funções, possam também ter suas energias renovadas, transformadas, possam se sentir melhores, tranquilos, serenos. Mestre querido, neste momento nós dirigimos o nosso pensamento de amor, de paz, às águas que preparamos em nossos lares. Que essas águas, Mestre, possam receber todos os benefícios da espiritualidade, benefícios em forma de energias boas, de fluidos medicamentosos, que essas águas possam se transformar, Mestre, no remédio necessário para atenuar as nossas dores físicas e espirituais. Mestre Jesus, abençoe, Senhor, mais uma vez a todos nós, os nossos lares, nossas famílias. Derrame sobre nós, Senhor, entusiasmo, fé, positividade, para prosseguirmos firmes no propósito de elevação espiritual. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento de renovação de energias. Que a sua luz, a sua paz envolva todo o nosso planeta, todos os moradores dessa casa terra,
que nos acolhe. Obrigada, Mestre Jesus, e que seu amor permaneça conosco, que a sua luz continue iluminando os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, que assim seja.